Tô lendo o seu livro, achei fantástico. Obrigado pelo presente. E hoje nós vamos falar desse tema que acho que interessa aí quase 100% das pessoas. Também comecei a ler o seu livro, recebi vários feedbacks de pessoas que assistiram o nosso último episódio. Até hoje, Lia, foi um dos episódios mais relevantes, mais comentados e que mexeu mais com as pessoas. Então, estamos de parabéns Que bom, e que né? ele possa chegar a mais e mais pessoas. Com certeza. Expansão da consciência. Exatamente. Lia, nesse tema que a gente vai falar de hoje, que envolve essa questão aí das pessoas que tem um mindset, que tem aquela mentalidade de gente rica, de gente pobre, eu que te conheço, já te vi andando aí com gente milionária, até com bilionário eu já vi você apertando a mão de bilionário, já assisti treinamento seu. Eu sei, por exemplo, que você já leu aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. Sim, 12 E vezes. olha aí, já tem até uma quantidade boa de vezes. E aí, Lia, eu te pergunto, o que que diferencia uma mente milionária de uma mente de pobreza? O Dinardo poderia falar diversas coisas que diferencia, né? Mas uma delas, por exemplo, é a questão das crenças limitantes, sabe? Então tem pessoas que foram criadas, até eu posso falar por mim mesma, né? Pessoas que foram criadas num ambiente escasso, por exemplo, né? Quando eu morei com os meus avós, não tinha carne para almoçar, para jantar, era arroz, feijão e farinha. Isso é uma escassez. De você ir na casa de um coleguinha e ter comida, ter carne, ter o Yakult, o Danoninho, e você vê aquilo só na propaganda, e na sua casa você tem ali um leite só, é o arroz, é o feijão, no máximo uma pipoca. Então, que isso vai causando na mente dessa criança que vai crescendo, às vezes, com. Sabe aquele refrigerante que conta o copo assim, põe até aqui para o irmão, para o outro, naquela linha, medindo. O nuggets é um para cada um, o bife é um para cada um. Então, inconscientemente, vai se criando essas crenças em relação à escassez. A pessoa, sem perceber, Ednardo, vai tendo esses inputs, né? E aí a gente pode falar de influência também de escola, de televisão. Você vai ver novela, o rico é mau, ele trai, o pobre que é feliz, é o churrasco na laje, é o pobre é o gente boa, o rico roubou, né? Então são crenças que a gente vai vendo na novela, ou que a gente escuta alguém falar, fulana subiu de carreira, mas ela teve que fazer algo sujo, algo ilícito. Sabe, aquela pessoa que veio do nada e cresceu, as pessoas já intuem que ela fez algo errado. Então, a criança que vai escutando isso, ou muitas vezes os pais brigam por causa de dinheiro. Ah, você não pode ter isso não é para você. Essas frases vão internalizando e a pessoa acaba, sem perceber, ela tem a mentalidade pobre. Já o rico, ele acaba levando a vida de outra forma. Ele entende que qualquer obstáculo é uma oportunidade de crescimento. O pobre não. Como é que ele age na vida? Um obstáculo já desanima, ele já vitimiza, ele já aceita perder. Ele acha que é o destino. Mas isso está enraizado nessas crenças inconscientes, sabe? Porque eu sou psicanalista também, então eu trabalho muito essa parte do inconsciente. Então, eu percebo muito que crenças limitantes, não só na área do dinheiro, mas em qualquer área da vida, elas afetam diretamente o nosso resultado. Então, o rico, o que, que ele vê? Ele vê oportunidade, ele não vê obstáculo. Quando acontece alguma coisa que, entre aspas, deu errado, ele tira isso como aprendizagem. O pobre, não. Ah, isso não é para mim. Vamos lembrar lá do pai falando? Passou em frente à vitrine, isso não é para você. Interessante, eu li também esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, e eu lembro direitinho de um acrônimo que é ensinado nesse livro, que é o IPSAR, ou seja, o I de influências, as suas influências modificam seus pensamentos geram sentimentos, sentimento provocam as suas ações que interferem nos seus resultados. Exatamente. Então, para você mudar seus resultados, você tem que começar lá nas suas influências, o ambiente que você vive, os livros que você lê, os filmes que você assiste, as pessoas com quem você anda. Então, faz sentido isso que para você mudar os seus resultados, você tem que mudar suas influências? Dinardo, foi exatamente o que eu fiz, né? Os livros me mudaram por dentro. Então, assim, eu li mais de 100 livros sobre educação financeira e mindset para poder entender o que tinha de errado comigo. Por que algumas pessoas prosperavam e eu não? Por que mesmo eu fazendo tudo certinho, né? Estudando, fazendo faculdade, fazendo o que tinha que ser feito,
eu não atingi os resultados que eu queria. Eu percebi que eu andava, sabe aquela famosa roda dos escarnecedores? Pois é, aquela rodinha da fofoca, da bebedeira, de conversa sem propósito. Ah, Ali, então você tem que ser chato, engessado, só conversar com gente que fala de negócio, não sei o quê. Cara, para mim não é ser chato e engessado. Eu gosto de estar em rodas, investindo o meu tempo e não gastando o meu tempo. Me divirto bastante. Posso sair para uma festa, me divertir, mas eu falo dessas rodas de amizades que estão sempre reclamando, sabe? Reclamar e clamar duas vezes a mesma coisa. Então, reclama, reclama, reclama e não faz nada para mudar. E eu percebi que eu estava nesse ciclo quando eu trabalhava na Assembleia como jornalista. Eu comecei a ser essa reclamona. Eu comecei a andar com os reclamões nos corredores. Foi quando eu decidi mudar minha roda. E nesse livro, Segredamente Milionário, fala assim: você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo, que você convive. E eu falei: opa, peraí, as 5 pessoas que eu passo mais tempo não são exemplos para mim de abundância, prosperidade, não é o que eu quero. Eu estou na roda errada. E se você está na roda, inclusive, que você é o que mais sabe naquela roda, você está na roda errada de novo. Então, eu fui mudando de roda. Você falou que eu apertei a mão de bilionário. Sim, eu já jantei com ele várias vezes, almocei, andamos de avião junto, de helicóptero. E eu estava ali o quê? Ouvindo, prestando atenção em tudo. São pessoas simples. Ser rico não quer dizer que é etiqueta, não é isso. Eu estava prestando atenção no modus operandi deles, como eles conversam, como eles falam, como eles agem, que essa roda, o que eles estão falando? Eu ficava ali só escutando. Até depois de 2 anos que eu na roda comecei a falar, mas primeiro eu só ouvi. Porque eu estava aprendendo. E eu percebi, Ednardo, que a minha mentalidade era de pobre. Minha mentalidade era escassa, era de pobre. Mas eu não sabia. E eu queria ter dinheiro, ter condição financeira, mas a minha mentalidade sempre me puxando para esse vitimismo. Então, quando eu mudei de roda, quando eu apliquei a leitura do livro Segredo da Mente Milionária, eu dei uma alavancada, Ednardo, em 2 anos. Eu fui de R$ 2.000 de salário para R$ 25.000 de renda em 2 anos. Então, assim, mudei de roda, mudei meu mindset. Não é da noite para o dia, estou falando de 2 anos de investimento em mim, em autoconhecimento, em livro. E aí, aquela coisa, você acaba afastando de pessoas, não porque você fica chato, não porque você fica metido, não tem nada a ver. É porque não dá mais para ficar ali, como diz Einstein, uma vez que a sua mente expande, né? Não tem como voltar. Não tem jeito. Uma vez que você viu, não tem como desver. Então, você quer andar com pessoas que querem prosperar. Ou seja, enquanto a mentalidade milionária ela foca em oportunidades, crescimento, abundância, e aqui eu trago a palavra aprendizado, do outro lado você tem a mentalidade pobre que vai focar ali nos obstáculos, na escassez, na pobreza. É aquele negócio, né? Os ricos acreditam, eu crio a minha própria vida, eu crio a minha própria realidade, eu crio oportunidades. E o pobre vai igual aquela música do Zeca, né? Deixa a vida me levar. O pobre acredita no destino, né, Ednardo? O rico acredita que ele cria as oportunidades. Muito bem. E Lia, outra coisa, desde a nossa infância a gente vai sendo moldado ali, construindo o nosso modelo mental de dinheiro ou o nosso modelo financeiro interno. A relação com nossos pais, o ambiente que a gente vive, como que essas crenças familiares influenciam a nossa relação com o dinheiro? Influencia muito, né? Eu posso te falar por mim. Depois que eu entendi que dentro da minha casa passou um tempo, minha adolescência, minha fase adulta, eu percebi que mesmo eu, como eu te falei, eu tendo conhecimento, eu lendo, eu não conseguia sair daquele termostato, daquele valor X mensal. Eu entendi que, além das crenças, que é o que eu falei no início, né, esses inputs que a gente vai ouvindo na televisão, na novela, no filme, em casa, na escola, são crenças. Também tem os traumas, né? Tem pai, às vezes, que xinga o filho, grita com ele porque ele pediu um presente ou porque quebrou um copo. Isso custa dinheiro, sabe? Olha ali, dinheiro não dá em árvore. Então, isso, Dinheiro é sujo. dinheiro é sujo, vai lavar a mão, você pegou no dinheiro. Então, assim, brigas, às vezes os pais separam, e o filho acha que foi por causa do dinheiro. Às vezes, Ednardo, morre um vô e os irmãos brigam, viram inimigos por conta da herança. Então, essas crenças fazem a pessoa ver o dinheiro como um problema e não como solução. Uma vez que eu entendi que o dinheiro era solução e não problema, eu consegui dar essa alavancada. Mas eu não consegui passar
de um valor, não entendia por que eu não ganhava mais do que 25 mil. E também eu não entendi por que eu não consegui multiplicar esse dinheiro. Por mais que eu li, por mais que eu entendi, por mais que eu andei com gente rica e investi junto com eles, o meu sempre dava errado. Aí a mentalidade pobre, ela grita, ela fala, você é azarada, é inveja, foi macumba que fizeram. Aí você começa a achar vários culpados. E eu aprendi muito na psicanálise, na constelação familiar, que não existe culpado. Existe aprendizado. E eu olhei o que eu tenho que aprender com isso, o que eu ainda não estou vendo. E aí, Ednardo, eu vi que eu tinha uma lealdade invisível. O que é isso? Dentro da constelação familiar, a gente mostra esse campo morfogenético, que inclusive é o que eu vou falar muito no meu workshop do colo ao cofre. O que é isso do colo ao cofre? Da mãe e do pai para a sua vida financeira, sua prosperidade. Por que está intimamente ligado ali? Está intimamente ligado porque é a maneira que eu julgo meu pai e minha mãe. Ou por lealdade invisível, que fica um pouco complexo eu explicar isso aqui agora, mas no meu workshop vai ficar muito claro, porque eu faço um teste do pêndulo, onde eu vou testar crenças, onde a pessoa, o próprio corpo dela vai falar as crenças que ela tem limitantes em relação ao dinheiro. E também eu vou fazer umas dinâmicas, Ednardo, onde eu mostro como que está a alma dessa pessoa em relação ao dinheiro, se o dinheiro quer ficar perto dela ou longe, se o merecimento está perto ou longe, e o que o pai e a mãe influenciam nisso. Então, eu descobri que eu estava honrando a escassez que vinha do meu pai e do meu avô materno. Então, eu estava dos dois lados. Quando eu resolvi que eu corrigia, devolvia esse peso familiar para o meu avô, o dinheiro começou a vir, porque mãe, o dinheiro vem. Pai, o dinheiro fica e multiplica. E o meu dinheiro nunca ficou e multiplicou. Foi onde eu corrigi o meu sistema familiar paterno dentro da constelação familiar. E no meu workshop do Colo ao Cofre, eu vou ensinar as pessoas todos esses padrões a quebrar a crença limitante em relação ao dinheiro. Eu vou falar de trauma de infância, que pode levar a pessoa a não ter dinheiro, a achar que não merece ser rica, milionária. E também eu vou falar dessa lealdade invisível e vou provar. Eu não vou falar, eu vou provar. O workshop é 100% dinâmico, participativo. E aí vai ser presencial e online. Presencial vai ser bem melhor, com certeza, por conta das dinâmicas. E aí as pessoas vão ver, de fato, que a alma dela, que essa lealdade invisível, pode estar afastando ela do dinheiro. Você falou, por exemplo, que tem altos e baixos no meio do caminho. Você falou que ganhou, mas perdeu tudo. Como que você enxerga essa questão da maneira com a qual os ricos lidam com problemas e desafios que surgem no meio do caminho? O rico, ele vê o desafio e ele olha e fala assim, o que eu posso aprender com isso? Com quem eu posso conversar? Que livro eu posso ler? Que tipo de seminário eu vou? O rico, ele procura lugar de autoconhecimento. Quando você vai em constelação familiar, quando você vai em pessoas que estão buscando hipnose, teta healing, são pessoas que já têm uma mentalidade de rico. Por quê? Porque ela entende que o problema é ela, não é o outro. E que se ela resolver internamente, ela expande. Então, a maioria das pessoas, Ednardo, que buscam o autoconhecimento são ricos. Justamente por isso que ele é rico. E o pobre é o cético, né? Aquele que não acredita em nada. Não vou fazer isso não vai adiantar. Né? Aquela música do Zeca Pagodinho mesmo, vou deixar a vida me levar. E eu não estou nessa de deixar a vida me levar, eu estou deixando Deus me levar. Deus é amor, constelação é a alma, que é o movimento do amor. Então, para mim, tudo que está em amor vai ficar em ordem. Então, é sobre isso. Não é deixar a vida me levar, porque, como diz o meu livro, não é você quem comanda a sua vida, são seus traumas. Se eu deixar a vida me levar, meus traumas vão me levar e vai levar para o buraco. Quando eu deixo a minha espiritualidade me levar, ele vai me levar para um lugar de expansão de consciência. E foi aí que eu conheci todos esses tratamentos e me tornei terapeuta, consteladora, psicanalista e tudo isso. Desde que o mundo é mundo, existe pandemia, existe crise, nananã. Por que uns estão ficando mais ricos, bilionários, e os outros não conseguem sair da pobreza? Será que não é a mentalidade? Porque o mundo é o mesmo. E, aliás, o mundo melhora, porque na época da minha avó, do meu avô, não tinha carne em casa. Hoje, raramente,
pessoas não têm carne em casa. Facilitou o acesso à comida. Na minha época de criança era mais difícil. Você falou que já leu mais de 100 livros sobre dinheiro, prosperidade, mentalidade milionária. Se uma pessoa te perguntar assim, Lia, eu quero que você me fale 3 livros agora, aqueles 3 livros que você considera assim os melhores, essenciais, para uma pessoa que está buscando prosperar na vida, digamos assim, uma leitura obrigatória. Quais seriam esses 3 Eu livros? posso falar do autor Napoleão Hill. Pode pegar todos os Todos. livros, Que todos. inclusive tem um aqui do Pode nosso lado começar com agora. esse, Quem Pensa Enriquece, né? Dá um close aqui, ó. Quem Pensa Enriquece. Esse livro é fantástico. Tem que ler, tem que ler. Tem que ler e aplicar. Inclusive, Napoleão, jornalista como eu, começou a entrevistar pessoas para descobrir, né? Qual que é a diferença do rico para o pobre? Então, ele fala aqui. É o tal do termostato financeiro que ele identificou na diferença dessas pessoas. E ele, um curioso. E outro livro dele, fantástico, é Mais Esperto que o Diabo, que fala muito desse padrão Muito bom. de repetição. O Tim Harvey, adoro esse livro, Segredos da Mente Milionária, mudou completamente a minha vida, porque ali tem muito Theta Healing, eu não sabia o que era Theta Healing. E depois que eu fiz o curso de Theta Healing, eu entendi que o Segredos da Mente Milionária é todo baseado em manifestação. Theta Healing, assim como o segredo. Mas os segredos da mente milionária salvou a minha vida. Aqueles 17 arquivos de riqueza são os drives mentais que você vai E vai repetindo, repetindo, porque, Ednardo, tanto trauma quanto a crença é repetição. Para desfazer, também é repetição. Então, não adianta você ouvir a vida inteira que o rico roubou, que o rico roubou, que o rico é mau, o rico roubou. Você ouviu os 30 anos. Aí não é porque você ouviu uma vez que o dinheiro é bom e o rico tem que ser abençoado que sua crença mudou. Porque a crença, ela está no inconsciente. E por isso que no meu workshop do Cola ao Cofre, eu vou fazer um teste do pêndulo para provar que mesmo a pessoa achando que ela merece, que ela vai falar, ah, Lia, eu mereço, eu já li esses livros todos, eu tenho certeza que eu mereço ser rica, eu mereço ser rico, meu termostato é alto, o que está me atrapalhando é outra questão, enfim. A hora que eu fizer o teste do pêndulo, que é um teste Theta Healing, onde o inconsciente fala, na hora ali, ao vivo, e a pessoa vai ver as crenças limitantes que ela tem em relação ao dinheiro. Inclusive essa, eu não mereço ficar rico. Muita gente vai positiva para isso. Ah, quanto mais rico eu ficar, mais longe eu fico de Deus. Ixi, a maioria gabarita essa. Ah, o rico roubou. Os ricos são gananciosos. Essa também. Então, assim, eu faço mais de 50 perguntas para o corpo e o corpo vai pendular e vai mostrar o que a sua alma, o que a sua cabeça, sua mente inconsciente acredita fielmente. Só que, além de mostrar, Ednardo, no workshop eu vou ensinar essas pessoas a como desfazer essas crenças. escolhendo a comida pelo lado direito, que é o lado que está o preço, né? E não pelo lado esquerdo do Exatamente. cardápio. Então, eu acho uma hipocrisia quando a pessoa fala assim, nossa, mas para que você quer ser rico? Por que ser milionário? Meu bem, o rico, ele que está mudando o mundo. Quem muda o mundo é o rico, é o milionário. Essas ONGs que tem aí, projetos sociais, a maioria é iniciativa privada. Então, assim, o que você pode fazer, você, e ficar rico, milionário? Né? O que você pode fazer com o seu dinheiro de bom? E você, pobre, o que você faz de bom? Nada, porque você está no gatilho da sobrevivência. E quando a gente está sobrevivendo de nada, a gente não consegue pensar em nada nem ajudar ninguém. A gente quer sobreviver. Assim como no avião, a máscara, quando ela cai primeiro em você, porque se você não põe em você, você morre, como é que você vai botar no outro? É assim com o dinheiro. Se eu estou no modo sobrevivência, eu não tenho criatividade, eu não consigo fazer o dinheiro trabalhar para mim. Mas se eu tenho tempo, Ednardo, eu posso pensar em investimento. Uma pessoa que é CLT, uma pessoa que é autônoma, que troca tempo por dinheiro, como é que ela vai pensar em fazer dinheiro se ela está só pensando em pagar boleto todo mês? E as doenças que vêm? Depressão, ansiedade, obesidade. Porque o mal hoje do mundo, essas doenças crônicas, está muito relacionado à qualidade de vida. Como é que a pessoa vai pensar em se alimentar bem se ela não tem tempo para fazer comida, ela tem que comer na rua? Como é que ela vai pensar em educar o filho de uma forma sistêmica, de uma forma que ensine esse menino a ter inteligência emocional e financeira, se ela mal tem tempo para levar ele na escola e buscar? Quem está educando é a escola mesmo. É a televisão que está educando, é o TikTok que está educando. Se você tem dinheiro, se você tem renda, você tem tempo. E tempo vale mais do que dinheiro, porque o tempo não volta.
Posso contar a história do cachorro sentado no prego? Você conhece essa? Não. O cara, e tem a ver com isso, aquela pessoa que vive reclamando do emprego e não sai nunca. O cara chega no posto de gasolina e aí, enquanto o frentista está abastecendo o carro dele, ele tá olhando pro cachorro assim, o cachorro chorando. E o cara incomodado com aquele cachorro, ele pergunta assim pro frentista, ah, por que esse cachorro tá chorando? Aí o frentista falou assim, não, é porque ele tá sentado em cima de um prego. E o cara falou assim, mas por que ele não levanta desse prego? E o frentista respondeu, talvez não esteja doendo tanto assim. E vale a analogia para aquelas pessoas que estão ali, às vezes, reclamando do emprego, ah, eu quero ficar rica, mas não faz nada diferente para poder alcançar um resultado diferente. Nos últimos 60 dias, eu atendi uma média de constelação, mais de 30 pessoas. 29 me procurou por conta de dinheiro. Queria constelar o dinheiro. Aí aparece a escassez, a falta. Você acredita que dessas pessoas, 90% mulheres, e 99% dessas mulheres foram abusadas sexualmente na infância? E estava ali a raiz do problema? E muitas delas não lembravam? E aí o campo mostrou e eu tive que usar da hipnose do Theta Healing para chegar nesse trauma, para poder limpar, liberar, para fazer uma hipnose ali, para a pessoa, enfim, sair desse padrão. E aí não é só dinheiro, porque aí essas pessoas tinham problemas graves de relacionamento afetivo. Então, o que um trauma pode causar na vida da pessoa? E eu já fiz um atendimento assim. Um dos primeiros atendimentos que eu fiz quando eu comecei a atuar como hipnoterapeuta era uma mulher que ela estava se sentindo muito ansiosa, não sabia o que era. Aí, quando a gente foi fazendo ali a regressão de consciência, utilizando técnicas de hipnose, ela chegou numa cena, aos 7 aninhos de idade, que ela havia sido abusada pelo pedreiro que trabalhou na casa da família. A família confiava no cara, convidou o cara para dormir lá, ah, pode tomar um banho e dormir aí. E aí, no sofá ali debaixo da coberta, aconteceu. E ela não se lembrava disso. Somente com a técnica ali da hipnoterapia que ela conseguiu se lembrar. Por isso. E foi libertador para ela, né? Claro, claro. Esse trauma ele reverbera em todas as áreas da vida. Que a nossa mente, ela não deixa a gente lembrar para nos proteger. Mas quando você lembra, você fala, putz, é isso que está aqui me incomodando, causando essa ansiedade. E a pessoa nem sabe. E aí também não é só ansiedade, provavelmente várias áreas da vida dela estavam travadas. E volta no título do seu livro, né? A pessoa está sendo comandada pelos traumas dela. Interessante. Eu posso trazer um breve relato meu também sobre essa questão que você falou? Você falou, ó, se a pessoa não está ganhando dinheiro e não está se relacionando bem, ela está com problema. Depois que eu fiz a minha formação em Renascimento, o nosso professor lá, o nosso mestre que conduziu lá a formação em Renascimento, ele trouxe um depoimento pessoal dele sobre a terapia tântrica, que ele relatou para a gente num depoimento lindo que tinha auxiliado ele na questão da sexualidade. Saí da formação, mas plantou aquela sementinha. Posteriormente, uma colega nossa, terapeuta, ela fez a formação em Tantra e me convidou para fazer uma sessão com ela, que foi uma coisa, assim, maravilhosa. Nós nascemos, Lia, de um ato sexual. Então, se Deus permite que nós nasçamos de um ato sexual, a gente pode dizer que aquilo é um ato sagrado. Nós que humanizamos a coisa, que banalizamos, criamos pornografia, preservativo para você transar doidado, vamos dizer assim. Mas quando você vai para a filosofia do Tantra, o Tantra é composto de 3 coisas. As meditações ativas, a massagem e a respiração consciente. São 3 coisas. E essa respiração é a mesma respiração da terapia de renascimento. Então, a gente pode afirmar que a terapia de renascimento é um dos componentes do Tantra. E eu fiz a formação em renascimento, eu nem sabia disso. Hoje eu já fiz cursos de massagem tântrica, fiz formação e participo ativamente de grupos de troca aqui no Instituto de Belo Horizonte. E eu posso dizer para as pessoas que, assim, eu tinha muito preconceito. Quebrem o preconceito e, se tiver a possibilidade, se sentir esse chamado de fazer, faça, que vale muito a pena. E quem quiser um lugar bacana, de confiança para fazer, pode me chamar no direct aí que eu indico um lugar ótimo. Mas é maravilhoso, Lia. Super indico. Quebrem o preconceito. Aliás, tanto esse termo Corrida dos Ratos, como aquele quadrante que nós vimos aqui, é importante citar a fonte aqui para quem quiser, é do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro, de nada, para mim é o primeiro. Para quem? Você que está começando na educação financeira, que não tem assim... Lia, qual que é o primeiro livro? Pai Rico, Pai Pobre. Segundo livro, Segredos da Mente Milionária. Terceiro livro, Quem Pensa Enriquece. E quarto livro,
mais esperto que o diabo. Aí o quinto fica a seu critério. Mas essa ordem, Ednardo, eu acho que é uma ordem lógica para quem está começando nessa educação financeira. Eu posso dar uma sugestão aqui do quinto livro? Claro. Até para honrar o nosso professor. Gente, para quem não sabe, ali a Priscila e eu, a gente já se conhecia aí de tempos passados e nos reencontramos numa formação de constelação familiar. E o nosso professor, que é o Jorge Júnior Pimenta, ele publicou um livro chamado Mentalidade Milionária, que eu já li 2 vezes. E sabe, Lia, que eu já li todos esses livros que você citou, e sabe qual que é o grande diferencial que eu vejo no livro do Júnior? Ele entra a fundo na questão sistêmica. Nenhum desses outros livros famosos entra nisso. Então, se eu pudesse dar uma contribuição, gente, ó, esse livro, tá? Mentalidade Milionária, do Jorge Júnior Pimenta. Anote aí, vai fazer toda a diferença. Para mim, um dos melhores, assim, que toca nesse ponto aí da questão sistêmica. Porque não tem como desassociar, né, Ednardo? Depois que viu, não tem como desver, né? Como dizer. E quando você falou da sua história, que você tinha problema com seu pai, é aquela frase sistêmica, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Exatamente. Você fez muito dinheiro, deixou tudo embora. E foi pelo ralo. E era como meu pai sempre fez na vida dele também. Legal. Olha, e como que uma pessoa identificou ali que ela tem crenças limitantes, ela tá tendo... Você falou que a gente identifica ali o padrão pela mentalidade, pelos resultados da pessoa. E aí você faz uma associação com a mentalidade. Mas a pessoa identificou que ela está com resultado ruim, ela está com baixos drives mentais sobre dinheiro e prosperidade, talvez até merecimento. Como é que ela faz para mudar isso? Ela já viu que ela precisa do remédio, e aí qual o caminho que ela segue para poder mudar isso? Bom, vou puxar a sardinha para o meu lado, Ednardo, já que estamos aqui no podcast. Eu acho que primeiro tem que participar do meu workshop do colo ao cofre. Porque ali eu vou na base, eu vou no início. Vou começar ali falando de trauma de infância, já vamos identificar traumas. Vou entrar na crença limitante em relação ao dinheiro com o teste do pêndulo. Então, a pessoa já vai saber onde está a raiz do problema dela em relação ao merecimento, dinheiro, prosperidade, abundância. A partir disso, eu vou fazer movimento sistêmico, que eu acho que não tem como mais, depois que a gente se formou em constelação, tirar a alma do negócio. Não dá. Né? Inclusive, a gente tem até esse termo, isso é a alma do negócio. Então, a alma do negócio, para mim, hoje, é a constelação. Então, vou fazer movimento sistêmico. Uma vez, Ednardo, que a pessoa toma consciência desse padrão dela e ela começa a mudar, ali no meu workshop eu já vou ensinar o que elas vão fazer nos próximos 90 dias, o que elas têm que fazer para acabar de vez com essas crenças e lealdade sistêmica, e vou aplicar também um Theta Healing, que é justamente para expandir ainda mais e trazer uma cura também nesse lado espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, não dá para desvincular. Então, a partir do meu workshop, eu acho que as pessoas já vão tomar uma consciência maravilhosa sobre elas. Então, eu acho que é um excelente start para quem quer realmente virar essa página da escassez e ir rumo à abundância. E quando vai ser o workshop? Como é que a pessoa faz para poder participar? O meu workshop vai ser dia 2 de novembro, dia de finados, justamente, Ednardo, para matar a escassez. Enterrar essa pobreza. Enterrar a escassez, enterrar a pobreza, entendeu? Até um dia aí sistemicamente escolhido. Vai ser um domingo, 10h30 da manhã. O link está na bio do meu Instagram. Lia_Priscila PSC. Tá lá o link para agendar sessões comigo, para comprar meu livro, para poder comprar o workshop. R$ 97,00, Ednardo. Aí eu te falo. O pobre, ele vai falar assim, 97? Ah, o rico fala assim, só 97? Mas tá de graça, eu vou comprar para mim, vou levar mais 5 pessoas. Esse é o rico, porque ele quer ir, quer levar a gente com ele. O pobre, ele quer chorar, ele quer ver se ele não tem como ele ir de graça, se não tem... E outra coisa, eu estou dando o meu livro, tá? 97 workshop e levo o meu e-book, que eu lancei ano passado. Aliás, eu lancei esse ano, já estou até virando o ano. Eu lancei esse ano que eu já conto de como que eu reatei com meu pai, como que foi essa reaproximação, essa cura. E aí, Ednardo, esse workshop ele vai ser presencial, vai ser online também. E é isso, só entrar lá na bio e comprar, tá dentro. Legal. Posso aproveitar que você falou do seu workshop? Posso fazer aqui um merchan também do meu? Eu vou realizar agora dia 27
de outubro de 2025, às 20 horas, o meu workshop do luto, onde também nós temos isso em comum. A pessoa que adquire o ingresso para o meu workshop do luto, ela vai receber o meu livro físico, com frete grátis em qualquer lugar do Brasil. Então é um workshop que vai acontecer online e a gente vai aprofundar ali em questões referentes ao luto. Tem muita gente que não sabe, Lia, mas ela pode estar em depressão hoje, pode estar tendo crise de pânico, crise de ansiedade, pode estar tendo disfunções sexuais, ela pode estar tendo algum sintoma que ela nem imagina que está relacionado a um luto não superado, às vezes da infância ou até mesmo da gestação. Então, dentro do workshop, além de trazer alguns conceitos ali, uma teoria em relação ao luto, a gente vai fazer um processo de escuta profunda. Há um tempo atrás, eu participei de um grupo de luto que era gratuito, só que tinha muita gente, era centenas de mensagens, eu não dava conta de acompanhar. Então, eu estou criando esse workshop com o intuito de ser também um espaço de escuta profunda, porém mais selecionado. Então, a pessoa vai ter o investimento, o acesso é vitalício. Se posteriormente ela quiser participar de outros encontros, ela vai poder participar. Enquanto ela estiver viva, e eu também. Excelente. E, além disso, eu vou disponibilizar também o PDF do meu livro e o audiolivro do meu livro, gravado com a minha própria voz. Chique. Tudo isso também por apenas R$ 97,00 à vista ou 12 vezes de R$ 9,70. Misericórdia. Melhor que isso, impossível. Se a pessoa não tem R$ 9,70, não Pode tem nem desistir. como. Então, fica o convite aí para aquela pessoa aí que está passando por um luto, ou você que tem algum amigo, algum parente que está sofrendo por um luto, você quer presentear essa pessoa, dá para ela de presente o meu workshop, que a gente vai dar um nível de acolhimento profundo e altamente profissional para essa alma que chegar até nós. Eu quero deixar aqui também o meu site para quem quiser participar do meu workshop. Eu esqueci de falar, ednardopassos.com/superando luto. Tá? Eu vou deixar aqui também o link na bio do meu Instagram e lá você encontra um site com mais Ednardo, informações. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala o luto, é só quem morreu ou você está falando de luto também? Por exemplo, a pessoa divorciou, separou. Luto do término. Luto do término. Qualquer perda, ela pode desencadear na vida de uma pessoa um processo de luto. Eu, por exemplo, passei por uma alienação parental. Fui afastado injustamente do convívio com meus filhos, não podia nem ligar. Nem pegar o telefone e ligar, só tinha que pagar a pensão, mas não podia ligar. Então, a alienação parental, por exemplo, é um exemplo de luto. Um outro exemplo que é muito comum, e muitas vezes a pessoa ela fica constrangida, ela fica envergonhada de compartilhar, de falar sobre esse luto, é o luto do pet. Quando eu rodo as campanhas no Instagram, aparece demais, a pessoa perdeu um animalzinho de estimação, mas ela não pode nem falar sobre aquilo, porque ela vai ser julgada. Tem gente que vai falar, você está com frescura. Então, a pessoa ela é tão julgada que ela acaba não buscando grupos de apoio para compartilhar. Então, no meu workshop, por exemplo, a gente vai ter esse nível de acolhimento. A pessoa vai poder falar sobre o que ela quiser. Só tem um luto específico, Lia, que a gente recomenda um caminho específico, que é o luto por suicídio. A pessoa enlutada por suicídio, ela precisa de um acolhimento ali diferenciado, porque ela passa a ser uma sobrevivente ali daquele suicídio. Existem, inclusive, estudos que mostram que uma pessoa que perdeu um ente querido por suicídio, ela tem uma certa tendência, existe uma probabilidade de ela ir pelo mesmo É caminho. a pulsão de morte, né? Exatamente. Então, nesses casos, eu recomendo, eu faço um encaminhamento Sim. para um grupo de luto específico, que é gratuito, inclusive, que é um grupo lá da UFMG, ou eu encaminho para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que a pessoa pode ligar lá no telefone 188 e ela é atendida por um voluntário que fica lá 24 horas disponível nesse telefone. Então, Excelente. eu diria que esse luto por suicídio é um caso à parte, a gente dá um encaminhamento especial. Os demais, a gente tem ali um ambiente altamente preparado para isso. Ótimo. E para finalizar, né, Ednardo, eu queria te agradecer de novo, né, pelo nosso bate-papo. Foi muito rico, muito bom. A gente pode ficar horas aqui conversando. Para a gente é corriqueiro, mas a gente percebe que quando comenta numa roda com alguém, muita gente se assusta, né, quando fala de constelação, expansão de consciência, Theta Healing. A gente está habituado com esses termos. Então, eu acho que é interessante, sim, igual essa questão do luto que você está falando, ter esses workshops iniciais e depois a pessoa pode aprofundar, né? Ter uma sessão individual com você, igual a pessoa vai no meu workshop, depois ela quer uma mentoria sistêmica comigo individual, ela vai ter, né? Pode ler o meu livro, ler o seu. Então, assim, o interessante, né? Quem está nos ouvindo aqui, é você dar esse start.
É você olhar e falar, R$ 97 não vai me deixar mais rico nem mais pobre, mas pode mudar completamente a minha vida. O que, que é um domingo? O que, que é uma segunda à noite frente a 30, 40, 50 anos andando em círculo? O que, que é o seu casamento indo por água abaixo? O que, que é ficar ali 2 horas num workshop que, quem sabe, pode salvar seu casamento ou você parar de traumatizar os filhos? Então, assim, eu acho que é muito esse lugar de deixa eu ir lá, pelo menos tentar. Foi assim que eu fiz, acho que você também, e a nossa vida vem sendo transformada dia a dia. Exatamente. E só mais um convite aqui, o pessoal que está nos assistindo. Nos próximos dias eu vou revelar aqui, eu vou contar experiências um pouco assim fora do comum, como por exemplo, eu vou contar mais a fundo como foi essa minha experiência com a massagem tântrica. Pessoa que tem uma dúvida, quer saber como que é na prática, eu vou revelar aqui no canal @terapia de renascimento. Eu vou contar também como é que foi. Eu vou revelar ainda, só me acompanhar lá no Instagram que eu vou divulgar. Eu vou contar também como é que foi a minha experiência com a ayahuasca. Eu vejo que muitos terapeutas já passaram pela experiência e têm vergonha de contar. Então eu vou revelar aí. É só me seguir aí, @terapia de renascimento. Lia, muitíssimo obrigado. Obrigada As a você. portas estão sempre abertas aqui para quando quiser voltar. Tamo junto. Obrigada, Ednardo.